Você já se perguntou o que acontece quando o conto de fadas da vida real se desfaz? A gente é ensinado que o amor verdadeiro é para sempre, que os votos de casamento são inquebráveis e que a família é a sua maior fortaleza. Mas e se eu te dissesse que, para uma mulher, tudo isso virou fumaça no momento mais difícil da vida dela e da família? A história que você vai ouvir é sobre uma mulher que, ao lado do marido que morria de câncer, fez uma escolha que a tornou a vilã de sua própria vida. Ela buscou algo que a fizesse sentir viva novamente, mas o que encontrou a levou a perder tudo. O mais estranho, porém, é que mesmo depois de todo o caos, ela não consegue se arrepender de uma única coisa. Parece loucura, não é? A questão é, o que você faria quando a vida que construiu se torna insuportável e o único caminho que parece te libertar é o que destrói tudo? Fique até o final, porque esta história vai te fazer questionar a linha tênue entre o certo e o errado. E se você quiser mais histórias como essa, já se inscreve no canal e ative as notificações. Era uma terça-feira abafada em São Paulo quando Helena recebeu a notícia que mudaria tudo. O consultório do Hospital das Clínicas parecia pequeno demais para conter o peso das palavras do médico. Glioblastoma em estágio 4. Meses, talvez um ano com tratamento. Ao lado dela, Marcelo, seu marido, segurava firme sua mão. Estava pálido, mas com um olhar sereno que só piorava o aperto no peito dela. Helena, por outro lado, sentia-se vazia, como se alguém tivesse arrancado todo o conteúdo de dentro dela e deixado apenas uma casca sentada naquela cadeira de plástico desconfortável. O caminho de volta foi silencioso. Quem dirigia era André, irmão mais novo de Marcelo, que tinha insistido em acompanhá-los. Quando chegaram em casa, Marcelo foi direto para o quarto, dizendo que precisava de um tempo para processar. Helena ficou na cozinha, encarando a pia lotada de louça, tentando encontrar algum sentido naquilo. Foi quando sentiu uma mão pousar em seu ombro. André estava atrás dela. "Você está bem?" perguntou em voz baixa. Helena se virou devagar. Talvez tenha sido pelo fato de André lembrar tanto Marcelo antes da doença, ou talvez pela necessidade desesperada de sentir algo diferente daquele vazio sufocante. O fato é que, sem pensar, ela o beijou. Naquela noite, enquanto Marcelo tentava dormir no quarto ao lado, Helena e André acabaram no quarto de hóspedes. Um ato impensado, impuro, mas que para ela soava como a única maneira de respirar. 3 meses se passaram desde aquele dia no hospital. A rotina de Helena virou uma encenação constante. De manhã, ela acompanhava Marcelo nas sessões de quimioterapia, segurava sua mão enquanto os médicos preparavam a medicação, chorava nos momentos certos e postava nas redes sociais mensagens de força e fé, recebendo centenas de comentários de apoio. Mas por trás do teatro, havia outro enredo. Helena e André se encontravam em segredo, e às vezes no apartamento dele, às vezes no carro dela, parado em ruas desertas, enquanto Marcelo estava no hospital. Ela se convencia de que aqueles encontros roubados eram uma forma de recarregar as forças para continuar sendo a esposa dedicada que todos acreditavam que ela era. Só que as crianças sempre percebem mais do que os adultos imaginam. Pedro, o filho de 15 anos, começou a notar os olhares, os silêncios desconfortáveis, as saídas sem explicação. Passou a checar o celular da mãe quando ela o deixava por perto, a segui-la discretamente quando ela dizia que ia ao mercado. Helena não sabia, mas o garoto estava juntando as peças. O ápice veio no aniversário de Marcelo. Provavelmente seria o último. A família inteira se reuniu na casa da mãe dele, em Campinas. Mais de 30 pessoas lotavam a sala, enquanto Marcelo, magro e careca, sorria de uma cadeira de rodas perto da lareira. Todos falavam de como Helena era forte, de como Marcelo tinha a sorte de ter uma esposa tão dedicada. Pedro, sentado em um canto, quieto e sombrio, não aguentou. No meio do brinde, quando o avô falava sobre a importância da união da família, o garoto se levantou. A voz tremia, mas saiu firme. "Querem saber o que está realmente acontecendo?" A sala ficou em silêncio. Pedro respirou fundo, os olhos marejados, e disparou na frente de todos. "Ela tá ficando com o tio André. Enquanto o pai tá morrendo, ela se encontra com ele escondido." A frase caiu no ar como uma bomba. O barulho dos talheres parou de repente, e a música que vinha baixinho do rádio da cozinha pareceu desaparecer. Até as crianças menores, que brincavam na sala, ficaram imóveis, como se tivessem entendido que algo terrível tinha acabado de acontecer. O copo de vinho da avó escorregou de sua mão e se estilhaçou no chão, espalhando líquido tinto como se fosse sangue pelo piso branco. Uma das tias levou a mão à boca, horrorizada, enquanto um dos primos mais velhos, incrédulo, murmurava: "Não, não pode ser verdade. Conta pra eles." "Mãe", insistiu Pedro, agora com a voz embargada. "Conta como você disse que queria que o pai morresse logo pra poder parar de fingir." As palavras ecoaram como marteladas. Helena sentiu o coração acelerar, o rosto arder, mas não conseguiu reagir. Tentou abrir a boca, mas nada saiu. No fundo, sabia que o filho não estava inventando nada. Ele tinha ouvido, tinha lido, tinha provas. André, encostado à parede,
ficou lívido. Passou a mão no cabelo suado, tentando balbuciar alguma coisa, mas Pedro foi mais rápido. Eu tenho as mensagens. Se quiserem, eu leio em voz alta agora mesmo. Um burburinho tomou conta da sala. A cunhada de Helena explodiu, gritando impropérios, chamando-a de traidora, de vergonha para a família. A sogra, com os olhos cheios de lágrimas e a voz carregada de ódio, apontou para a porta e disse: saia da minha casa agora. Se Marcelo não estivesse assim, ele mesmo te colocaria para fora. O sogro, em silêncio, não conseguia tirar os olhos de André. Era como se naquele instante o filho mais novo tivesse deixado de ser reconhecível. O olhar de desapontamento dele era tão cortante quanto qualquer palavra. E Marcelo não disse nada. Estava na cadeira de rodas, magro, abatido, mas seus olhos fundos fixaram-se em Helena com uma intensidade silenciosa. Não havia raiva, não havia surpresa, só uma espécie de resignação, como se já soubesse de tudo, mas tivesse guardado o silêncio por não ter forças para lutar contra mais nada. O clima de festa se dissolveu em segundos. O bolo, que ainda estava intacto na mesa, virou peça de decoração mórbida de uma noite que ficaria marcada para sempre. Helena não discutiu, nem tentou se justificar. Apenas levantou-se lentamente, como se seus pés estivessem presos ao chão. Pegou a bolsa que estava na cadeira da sala de jantar e, sem olhar para trás, atravessou o corredor estreito até a porta. O som dos soluços de Pedro e os gritos de sua cunhada ecoavam atrás dela, mas cada passo parecia abafado, como se estivesse andando dentro de um pesadelo. Do lado de fora, o ar fresco da noite a atingiu como um tapa. As luzes amarelas da rua iluminavam os carros estacionados, e ela ficou ali parada por alguns segundos, tentando recuperar o fôlego. Só conseguia pensar no olhar de Marcelo, em aquele silêncio cortante, mais doloroso do que qualquer palavra de desprezo poderia ter sido. Pegou o carro e dirigiu sem destino, rodando pelas avenidas de Campinas até que as ruas ficaram quase desertas. A cidade parecia lhe observar, como se cada poste de luz denunciasse sua vergonha. Acabou parando em frente a um hotel barato, fachada desbotada e recepção iluminada por um tubo fluorescente. Quarto simples, disse ao atendente, evitando o contato visual. O quarto era pequeno, com paredes descascadas e um ventilador de teto que rangia a cada volta. Deitou-se na cama dura, ainda vestindo a mesma roupa da festa, e encarou o teto até amanhecer. Não havia lágrimas, apenas um vazio sufocante, como se estivesse suspensa entre duas vidas, a que tinha acabado de perder e a que não sabia se conseguiria começar. Nos dias seguintes, tudo desmoronou de uma vez. Os filhos pararam de atender suas ligações. Clara, a mais velha, de 17 anos, mandou uma única mensagem: estou ficando na casa dos avós. Não entre mais em contato. Pedro, com apenas 15, foi ainda mais cruel em seu silêncio. Bloqueou o número dela no celular e em todas as redes sociais. Para Helena, o bloqueio não era apenas digital, era como se o filho tivesse apagado sua existência. Na casa dos sogros, as fechaduras foram trocadas. Nem mesmo as roupas ou fotografias que deixou para trás pôde buscar. A sogra, quando questionada por mensagem, respondeu apenas: você não tem mais nada aqui. E como se não bastasse, a história correu pela cidade em questão de horas. A cunhada fez uma postagem no Facebook, e nada explícita, mas sugestivo o suficiente para que todos entendessem. Bastaram algumas curtidas e comentários cifrados para que a fofoca virasse verdade absoluta. No hotel, Helena olhava para o celular vibrando sobre a mesa de cabeceira. Não eram mensagens de apoio, mas cobranças, julgamentos, silêncios pesados. Colegas de trabalho começaram a evitá-la. Amigas de longa data não atendiam suas ligações. Até os pais dela, que moravam no interior, ligaram chorando, dizendo que não sabiam como encarar a filha depois de tamanha vergonha. Ela se pegava caminhando pela calçada da cidade alta, tentando não cruzar olhares conhecidos. Mas as pessoas sempre olhavam. Era inevitável. O frentista que não puxava mais conversa, a vizinha que atravessava a rua, a caixa do supermercado que fazia questão de não encarar. Helena, que até pouco tempo era vista como a esposa dedicada que enfrentava o câncer ao lado do marido, agora carregava o título não oficial, mas amplamente divulgado, a mulher que traiu o marido doente, a mãe que destruiu a própria família. No quarto abafado do hotel, encarando o ventilador rangendo, ela finalmente percebeu, não tinha mais para onde voltar. As semanas seguintes foram um verdadeiro colapso em câmera lenta. Helena já não dormia, apenas cochilava em meio ao barulho do ventilador velho e ao zunido constante dos pensamentos que a atormentavam. Foi nesse estado que recebeu a primeira surpresa, a intimação de divórcio. Marcelo, mesmo debilitado pelo câncer, havia contratado um advogado famoso na região, e um daqueles de terno alinhado e fala afiada, conhecido por não deixar brechas. O documento deixava claro, e a casa de 12 anos de casamento estava registrada apenas em nome dele. O carro também. As contas conjuntas foram esvaziadas em silêncio no mesmo dia da revelação do filho.
filho. Legalmente, restava a ela quase nada. A advogada que conseguiu contratar com as poucas economias não trouxe consolo algum. Senhora, adultério ainda pesa. E no seu caso, com o cunhado, enquanto seu marido faz tratamento oncológico, não há juiz que vá olhar com compaixão. Helena ouviu aquilo como se fosse uma sentença de morte social. E como se o processo judicial não bastasse, as mensagens de Pedro começaram a circular entre parentes próximos. Prints de conversas entre ela e André vazaram em grupos de família. Piadas cruéis sobre Marcelo. Comentários impiedosos sobre o cheiro das medicações. Frases que jamais deveriam ter sido escritas. Sua mãe chorou ao telefone. Eu não te criei para isso, Helena. Seu pai foi ainda mais direto. Não ligue mais. Naquele momento, o isolamento deixou de ser apenas familiar e se tornou social. No trabalho, colegas cochichavam nos corredores. No café da manhã da firma, ninguém mais se sentava ao lado dela. O chefe a chamou em particular. Você sabe que sua vida pessoal não nos diz respeito, mas precisamos manter a imagem da empresa. Depois disso, cada atraso de 2 minutos passou a ser registrado. Cada pausa de almoço, cronometrada. Estavam preparando o terreno para forçá-la a pedir demissão. Aos poucos, até as ruas da cidade se tornaram intransitáveis. No supermercado, ouviu a sogra comentar em voz alta para a Caixa sobre o pobre filho, tão digno, enfrentando a traição que ninguém merece. A Caixa lançou-lhe um olhar atravessado, carregado de julgamento. Helena passou a fazer compras de madrugada, empurrando carrinhos com refeições congeladas para uma só pessoa sob as luzes frias e fluorescentes. Foi nesse cenário, entre papéis de divórcio, olhares condenatórios e um silêncio ensurdecedor vindo dos filhos, que ela percebeu, sua vida não estava apenas em ruínas, era como se tivesse sido varrida do mapa, excluída de um mundo que ainda continuava girando sem ela. O quarto de hotel, antes apenas desconfortável, começou a se transformar em prisão. As paredes descascadas pareciam cada vez mais próximas, o ventilador rangendo soava como uma provocação diária, e o silêncio pesado da madrugada era preenchido apenas pelas batidas aceleradas do coração dela. Foi nessa fase que a bebida entrou em cena. Primeiro uma taça de vinho barato comprada na padaria da esquina, para relaxar depois do expediente. Depois, 2, 3. Logo o vinho se transformou em latas de cerveja, e as latas em garrafas de cachaça que ficavam empilhadas discretamente no canto do quarto. Helena tentava se convencer de que aquilo a ajudava a esquecer, nem que fosse por algumas horas, mas o efeito era o contrário, e a cada gole, lembranças da família, da casa, dos filhos e até do silêncio resignado de Marcelo voltavam com mais força. O álcool não apagava, apenas borrava, e o borrão doía mais do que a nitidez. As poucas vezes em que tentou sair para caminhar, a realidade a golpeava. No restaurante por quilo onde costumava almoçar com colegas, ouviu 2 funcionárias cochicharem, sem o menor pudor. É aquela, a do escândalo, na que traiu o marido doente. Credo, que coragem! No ponto de ônibus, uma vizinha de longa data desviou o olhar e atravessou a rua. No banco do mercado, enquanto esperava o troco, um desconhecido comentou alto o suficiente para que ela ouvisse. Mulher assim devia era ter vergonha de aparecer em público. Cada saída se tornava uma humilhação pública. Helena passou a pedir comida por aplicativos, evitar qualquer contato humano. O celular, que antes vibrava sem parar com mensagens de amigos e família, agora só servia para receber notificações do processo judicial. André, por sua vez, sumiu. O homem que antes aparecia como porto seguro nos encontros escondidos desapareceu sem deixar rastros. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Como se tivesse apagado da memória aquele capítulo, deixando Helena sozinha para carregar toda a culpa. No fundo, ela já não sabia o que doía mais, a traição dos outros, ou a traição a si mesma. As manhãs de Helena já não tinham começo nem fim. O despertador tocava, mas ela demorava minutos, e às vezes horas, para levantar da cama estreita do hotel. O ventilador de teto, rangendo como sempre, parecia zombar dela com cada volta. O cheiro de álcool impregnava o quarto, misturado ao de comida congelada esquecida em cima da mesa. O café da manhã se resumia a uma xícara de café ralo ou, em dias piores, a um gole de vinho barato que restava da noite anterior. Do outro lado da cidade, a vida continuava sem ela. Helena sabia, pelas redes sociais ou por comentários jogados ao vento, que Marcelo recebia visitas diárias. As crianças iam depois da escola, a sogra organizava tudo com disciplina quase militar, e até os vizinhos se revezavam para levar comida e companhia. O que antes era visto como um fardo, agora era celebrado como gesto de amor e união familiar. Ela, ao contrário, se tornará apenas uma sombra, uma lembrança amarga que todos faziam questão de apagar. No trabalho, a situação se deteriorava rápido. O escritório, antes barulhento com risadas de colegas e conversas de corredor, agora se tornará um campo de provas. Cada atraso era registrado, cada olhar era frio, cada pedido era acompanhado por uma anotação silenciosa. A chefe, que antes a elogiava pelo comprometimento
comprometimento, agora a chamava em reuniões particulares apenas para reforçar regras que jamais haviam importado. Precisamos manter a imagem da empresa, dizia com um tom calculadamente neutro, mas que todos sabiam o que queria dizer. Ela não era mais bem-vinda. Numa dessas manhãs, Helena foi até o restaurante por quilo que costumava frequentar com os colegas. Sentou-se sozinha, prato quase intocado, quando ouviu duas mulheres cochichando na mesa ao lado. Não houve disfarce, é ela, murmurou uma. Ah, do escândalo. Imagina, trair o marido morrendo. O garfo tremeu na mão de Helena. O gosto da comida sumiu. O nó na garganta ficou mais forte. Deixou o prato pela metade e saiu antes que as lágrimas denunciassem sua fraqueza. À noite, no quarto abafado, o vazio era preenchido com garrafas. O álcool não a fazia esquecer, apenas borrava os contornos da realidade, como uma fotografia mal revelada. No silêncio da madrugada, quando a cidade parecia dormir, era quando mais doía. Lembrava do olhar resignado de Marcelo, do choro contido de Pedro, das palavras frias da filha, não entre mais em contato. E, em meio a tudo isso, o sumiço de André parecia ainda mais cruel. O homem que antes lhe oferecia uma fuga havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Era como se tivesse apagado a história do próprio passado, deixando-a sozinha para carregar o peso de todos os pecados. Helena se perguntava, noite após noite, se aquele era apenas o começo da punição. Sentia que o mundo inteiro havia virado as costas, mas a verdade mais dura era outra. Talvez o abandono de André fosse a maior prova de que, no fim, ela sempre esteve sozinha nessa. O telefone vibrava sobre a mesa. Não eram ligações de amigos, filhos ou família. Apenas cobranças, notificações bancárias, lembretes de processos que avançavam mais rápido do que sua capacidade de reagir. Cada toque era uma martelada lembrando-a de que não tinha mais casa, marido, filhos ou até mesmo uma reputação para proteger. Naquela noite, deitada de lado, encarando as sombras projetadas pelas lâmpadas da rua, Helena se deu conta de que já não sabia o que a feria mais, o desprezo das pessoas, a ausência dos filhos ou a traição silenciosa que havia cometido contra si mesma. E foi nesse turbilhão de pensamentos que algo inesperado aconteceu, em uma ligação. O nome que apareceu na tela fez seu coração disparar. Era alguém que ela não esperava ouvir nunca mais. Helena ficou olhando para a tela iluminada do celular como quem encara um fantasma. O nome piscava insistente. Cada vibração parecia ecoar pelo quarto pequeno do hotel. Era Clara, sua filha. O mesmo número que a havia bloqueado semanas atrás. Com mãos trêmulas, atendeu. Do outro lado, a voz da menina estava firme, mas carregada de um cansaço que parecia muito maior do que seus 17 anos. O pai quer te ver. Por alguns segundos, Helena não conseguiu responder. A mente girava, tentando decifrar o que aquelas palavras significavam. Era um convite? Uma chance de explicação? Ou apenas o último desejo de um homem que estava partindo? Clara suspirou, como se temesse que a mãe desistisse, e amanhã, às 2 da tarde, na casa. Não demora. A ligação terminou abrupta, sem despedidas. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Helena quase não conseguia respirar. Passou a noite em claro, encarando o teto descascado, ensaiando mentalmente cada frase que poderia dizer. Me desculpe, eu errei. Ainda sou sua esposa. Mas todas soavam ocas, inúteis. Na manhã seguinte, vestiu-se com a primeira roupa limpa que encontrou, em uma blusa simples, calça jeans amarrotada e o mesmo casaco que usava desde o inverno. No espelho rachado do banheiro, mal reconheceu o rosto abatido, marcado por olheiras profundas. Ainda assim, respirou fundo e saiu. A casa em que viveu por anos parecia estranha à distância. O jardim que cultivara com tanto cuidado estava murcho, as rosas secas, como se refletissem sua própria decadência. Uma rampa de cadeira de rodas agora se estendia até a porta da frente. Helena ficou parada por longos minutos no carro, até que uma enfermeira abriu a porta e a convidou a entrar. Na sala, onde antes ficava o sofá de couro marrom, agora havia uma cama hospitalar. Marcelo estava deitado, mais magro do que nunca, o corpo consumido pela doença. Mas os olhos ainda eram dele, e atentos, presentes, carregados de algo que Helena não conseguia decifrar. Você veio, disse ele, a voz baixa, mas firme. Helena se aproximou devagar e se sentou ao lado da cama. Não sabia se deveria segurar sua mão, se deveria se desculpar de imediato ou apenas esperar. O silêncio entre eles foi pesado, mas não hostil, até que Marcelo respirou fundo e murmurou, eu sabia. As palavras caíram como uma lâmina. O coração dela disparou. Quis perguntar sabia o que, mas não havia necessidade. O olhar dele dizia tudo. Não os detalhes, continuou Marcelo. Mas eu sabia que algo estava errado. Perfume para ir ao mercado, banho antes de dormir. Eu não era mais burro, Helena. Só estava cansado demais para lutar. Ela tentou responder, mas a garganta se fechou. Sentia que qualquer justificativa seria pequena demais diante daquele homem
homem que falava sobre a própria morte com tanta serenidade. Nosso casamento já tinha acabado antes do câncer, e ele disse, com um fio de voz. Só que nenhum dos dois teve coragem de admitir. Helena engoliu em seco. Por um instante, desejou poder voltar no tempo, até os anos em que ainda existia esperança, até o começo de tudo. Mas esse desejo se dissolveu rapidamente. O passado era um lugar ao qual nunca mais poderia retornar. Marcelo a encarou com um olhar que misturava dor e compaixão. Eu te chamei aqui porque quero que as crianças saibam que eu te perdoo. Não agora, e mais depois. Quando eu não estiver mais aqui. Helena sentiu as lágrimas finalmente deslizarem. Não pelo perdão em si, mas pela certeza de que não o merecia. E, ainda assim, ele oferecia como último gesto. O tempo passou sem que percebessem. Conversaram sobre os filhos, sobre lembranças antigas, sobre o vazio que ambos carregavam há anos. Quando a enfermeira avisou que Marcelo precisava descansar, Helena se levantou para ir embora. Foi então que ele segurou sua mão, fraco, mas firme. Eu te amei um dia, disse ele. Lembre-se dessa versão de nós. Helena saiu da casa com o coração em frangalhos. Ao entrar no carro, o celular vibrou. Uma mensagem de Pedro, o filho que não falava com ela desde a revelação no aniversário. O texto era curto, mas cada palavra pesava como chumbo. Eu sei que você esteve aqui. O pai me contou. Ainda te odeio. Mas ele disse que eu preciso tentar. Helena fechou os olhos, deixando que a dor e a esperança se misturassem em um nó impossível de desfazer. 2 meses depois daquela visita, o relógio da família parou de vez. Era uma manhã fria, céu cinzento, quando Helena recebeu a notícia através de uma mensagem curta de Clara. O pai descansou. Nenhum convite, nenhuma palavra de consolo. Apenas a constatação seca de que a vida de Marcelo havia chegado ao fim. Helena sentiu o celular escorregar de sua mão, batendo no chão do quarto de hotel. Por alguns minutos, ficou imóvel, como se esperasse que alguém batesse a porta para desmentir. Mas o silêncio do corredor confirmava a verdade. O velório aconteceu na igreja do bairro onde Marcelo crescerá. Helena foi, não por achar que seria bem recebida, mas porque a ideia de se esconder a atormentava ainda mais. Chegou cedo, sentou-se nos últimos bancos, quase invisível. O caixão, cercado de coroas de flores, parecia distante, inacessível. Aos poucos, as pessoas foram chegando. Amigos de infância, colegas de trabalho, parentes distantes. Todos passavam por ela sem cumprimentar. Alguns desviavam o olhar, outros murmuravam palavras entre dentes. A cunhada, ao avistá-la, não conteve o veneno. Que coragem, aparecer aqui. Helena não respondeu. Manteve os olhos fixos na madeira escura do caixão, tentando ignorar cada olhar de reprovação. Mas quando Clara e Pedro entraram, de mãos dadas, seu coração quase desabou. Estavam sérios, fortes, cada um com uma semelhança ainda mais marcante de Marcelo. Passaram direto por ela, sem aceno, sem palavra, e foram até a frente, onde se ajoelharam em silêncio. O momento mais duro veio durante a missa. O padre falava sobre perdão, sobre a importância de se libertar do peso da mágoa. As palavras ecoavam pelos vitrais coloridos, mas Helena sentia como se fossem flechas direcionadas a ela. Na hora das homenagens, Clara leu uma carta em voz embargada, e meu pai foi um exemplo de dignidade até o último dia. Um homem que amou, que lutou e que nos ensinou o verdadeiro sentido da família. Cada frase era uma faca girando no peito de Helena. Sabia que, para os filhos, ela não fazia mais parte daquela definição. Após o enterro, a família se reuniu na casa da sogra. Helena não foi convidada, mas foi até lá mesmo assim, estacionando o carro alguns metros distante. Ficou do outro lado da rua, observando as pessoas entrarem, levando travessas de comida, garrafas de vinho, lembranças para compartilhar. O cheiro de café recém-passado atravessava o ar frio, misturado ao som de risadas nervosas, típicas de quem tenta aliviar a dor com memórias. Helena, encolhida dentro do carro, percebeu que aquele não era mais o seu lugar. A casa que um dia a acolhera agora parecia uma fortaleza inalcançável. As luzes das janelas refletiam o calor de uma família unida, mas ela era apenas a figura ausente da história, a sombra que todos preferiam esquecer. Foi nesse instante que Pedro saiu pela porta, atravessou o jardim e ficou na calçada por alguns segundos, olhando para o nada. Helena prendeu a respiração. Ele não a viu, mas o simples gesto de vê-lo respirar o ar gelado da noite fez com que lágrimas silenciosas escorressem por seu rosto. Naquela mesma noite, de volta ao hotel, Helena abriu a garrafa de cachaça que mantinha escondida na gaveta da mesa de cabeceira. Serviu-se em um copo de plástico, brindou sozinha ao vazio e murmurou, em adeus, Marcelo. O ventilador girava rangendo, o quarto impregnado de álcool, e o mundo parecia girar sem ela. Mas, pela primeira vez em meses, Helena teve um pensamento estranho, quase impróprio. Talvez a morte de Marcelo não fosse apenas o fim, e talvez fosse também a última chance de começar de novo. Na manhã seguinte ao enterro, Helena acordou com o corpo pesado, como se tivesse passado a noite carregando pedras.
pedras. O quarto do hotel estava mais desorganizado do que nunca, roupas jogadas pelo chão, garrafas vazias encostadas na parede, pratos de comida esquecidos sobre a mesa. O ar tinha um cheiro rançoso de álcool e abandono. Pela primeira vez em muito tempo, ela não pegou o celular de imediato. Ficou deitada, encarando o teto, tentando entender o que restava de sua vida agora que Marcelo havia partido. A dor da perda era real, mas junto dela vinha também um espaço em branco, uma espécie de liberdade amarga que a assustava. No fim da tarde, decidiu sair para caminhar. Colocou um casaco surrado e foi em direção ao centro da cidade. Cada passo parecia estranho, como se estivesse aprendendo a andar novamente. Passou por vitrines iluminadas, famílias jantando em restaurantes, adolescentes rindo em grupos. O contraste entre aquele mundo vivo e sua própria existência cinzenta era quase insuportável. Entrou em uma padaria. Pediu um café preto e um pão na chapa. Era a primeira refeição quente e decente que fazia em dias. O garçom a atendeu com indiferença, sem reconhecimento. Curiosamente, isso lhe trouxe um certo alívio. Por alguns instantes, ninguém a olhava como a mulher que traiu o marido doente. Era apenas uma cliente qualquer. Nos dias seguintes, Helena começou a repetir o ritual. Caminhadas curtas, refeições simples, pequenos gestos que pareciam insignificantes, mas que, juntos, davam a sensação de que talvez ainda houvesse vida fora do quarto abafado do hotel. Ainda assim, os fantasmas não a deixavam. Ao passar por uma banca de jornal, viu uma reportagem sobre pacientes terminais de famílias que se uniam para cuidar deles. A imagem de uma mulher segurando a mão do marido doente a fez parar por longos minutos. Sentiu o peso da comparação esmagando seu peito. O pior, porém, era lidar com o silêncio dos filhos. Clara não respondeu a mais nenhuma mensagem depois da ligação do convite para se despedir. Pedro continuava irredutível, bloqueando qualquer tentativa de contato. Helena escrevia longos textos à noite, mas nunca tinha coragem de enviar. Ficavam salvos nas notas do celular como cartas nunca entregues, pedidos de desculpa, memórias felizes, promessas de mudança. Numa manhã chuvosa, ao voltar para o hotel, encontrou um envelope escorregado por debaixo da porta. O coração disparou. Abriu com pressa. Não havia remetente, apenas uma folha com poucas palavras escritas à mão. Você ainda tem escolha. Pare de se destruir. O bilhete não tinha assinatura. Não era a letra das crianças, tampouco de André. Helena ficou sentada na beira da cama, o papel nas mãos tremendo. Pela primeira vez em meses, algo diferente percorreu sua mente, e se houvesse, de fato, uma chance de recomeçar? O ventilador rangia como sempre, mas naquela noite ela o ignorou. Apagou as luzes, guardou a garrafa de bebida no armário e, em silêncio, decidiu, no dia seguinte, tentaria levantar de outra forma. O bilhete permaneceu sobre a mesa do hotel por dias, como um farol silencioso que Helena não conseguia ignorar. Toda vez que pensava em desistir, seus olhos voltavam para aquelas palavras simples. Você ainda tem escolha. Pare de se destruir. Era anônimo, mas parecia íntimo, como se alguém tivesse atravessado suas defesas para lembrar-lhe de algo que ela mesma havia esquecido, e a vida ainda estava em suas mãos, mesmo que em pedaços. Decidiu começar pelo básico. Guardou as garrafas de bebida em uma sacola e as levou até a lixeira na calçada, sem olhar para trás. O gesto foi pequeno, mas carregado de simbolismo. No retorno ao hotel, abriu o notebook velho que ainda carregava consigo e começou a procurar empregos. Não esperava muito, e seu nome ainda corria pelas bocas da cidade, mas a necessidade de reconstrução falava mais alto. Na semana seguinte, conseguiu uma entrevista em uma pequena papelaria de bairro. O dono, um senhor de meia-idade chamado seu Joaquim, não parecia interessado em fofocas. Perguntou apenas se ela sabia organizar estoque e lidar com clientes. Helena respondeu com a voz embargada, mas firme. Ao final, ele disse, aqui ninguém liga para passado, só pro trabalho bem feito. Pode começar na segunda. O primeiro dia foi estranho. As mãos tremiam ao atender os clientes, mas, aos poucos, foi se lembrando da sensação de ser útil guardar caixas, organizar prateleiras, sorrir ao entregar o troco, coisas simples, mas que devolviam uma parcela de normalidade. Ainda assim, as recaídas vinham como ondas inesperadas. Numa tarde chuvosa, ao ver um jovem ajudando o avô a atravessar a rua, Helena se sentiu esmagada pela lembrança de Marcelo na cadeira de rodas. Voltou correndo para o quarto de hotel e chorou até adormecer. Mas, ao acordar, viu o bilhete ainda sobre a mesa e respirou fundo, lembrando-se da promessa silenciosa de não se destruir. Alguns dias depois, aconteceu o inesperado. Enquanto arrumava uma prateleira de cadernos na papelaria, ouviu uma voz familiar atrás de si e Helena virou-se lentamente. Era Mariana, uma antiga amiga de faculdade que não via havia anos. Os olhos dela se arregalaram ao reconhecer a ex-colega. Meu Deus, é você mesmo. Faz tanto tempo. Helena congelou. A primeira reação foi de medo, e medo do julgamento, do comentário venenoso, do afastamento.
apartamento. Mas Mariana sorriu, genuína, e disse, eu li algumas coisas, mas olha, eu não acredito em tudo que falam. Você parece tão diferente. Como está? Foi a primeira vez em muito tempo que alguém lhe ofereceu uma pergunta simples, desprovida de veneno. Helena engoliu em seco e respondeu, com voz baixa, tentando começar de novo. Mariana assentiu, tocando levemente seu braço, e todos merecemos uma segunda chance. A frase ecoou dentro dela como um bálsamo. Talvez fosse o início de uma nova rede de apoio, ou talvez apenas um encontro casual, mas, de qualquer forma, plantava a semente de algo que Helena não sentia há meses, e esperança. Naquela noite, ao voltar para o quarto do hotel, pegou o bilhete misterioso e o colocou dentro da bolsa. Não sabia quem o havia deixado, mas começava a acreditar que, de alguma forma, tinha sido o ponto de virada que a vida exigia. O reencontro com Mariana deixou em Helena uma sensação de calor que há muito não experimentava. Nos dias seguintes, passaram a trocar mensagens, primeiro de forma tímida, depois com mais frequência. Mariana a convidou para um café em uma livraria no centro. Helena hesitou, temendo olhares curiosos e cochichos, mas acabou aceitando. Naquela tarde, sentada diante de uma xícara fumegante, Helena ouviu sua amiga falar sobre trabalho, sobre os filhos pequenos e até sobre os desafios de equilibrar carreira e maternidade. Mariana falava com naturalidade, sem rodeios, como se não houvesse um passado vergonhoso entre elas. Quando percebeu que Helena mal tocará no café, perguntou, e você, como está realmente? Helena baixou os olhos. Por um instante, pensou em inventar uma resposta leve, mas algo na sinceridade da amiga a fez abrir-se. Contou sobre o hotel, o desemprego, a solidão, até mesmo o vício que quase a engoliu. Mariana não a interrompeu em nenhum momento. Apenas segurou sua mão e disse, você já sobreviveu ao pior. Agora precisa aprender a viver de novo. As palavras soaram como um convite para algo maior. Com o incentivo de Mariana, Helena começou a frequentar encontros de um grupo de apoio para familiares de pacientes terminais. Não era exatamente o seu caso, mas ali encontrou pessoas dispostas a falar de dor, perdas e culpas sem julgamentos. Aos poucos, percebeu que não era a única a carregar fardos invisíveis. Foi numa dessas reuniões que uma psicóloga se aproximou dela. Você já pensou em escrever sua história? Às vezes, colocar no papel ajuda a organizar a alma. Helena não respondeu de imediato, mas naquela noite abriu o notebook e escreveu as primeiras linhas de um diário. Não era bonito, nem coerente, mas era real. Enquanto isso, na papelaria, seu Joaquim passou a confiar mais nela. Ofereceu um aumento modesto, mas significativo. O gesto, embora pequeno, deu a Helena algo que parecia ter desaparecido, e dignidade. Certa noite, ao sair do trabalho, recebeu uma mensagem inesperada. Era de Clara. O texto era curto, quase frio, precisamos conversar. Helena ficou paralisada diante da tela do celular. O coração acelerou. Não sabia se aquilo significava uma abertura ou um julgamento final. Mas, de qualquer forma, era a primeira brecha que a filha lhe oferecia depois de meses de silêncio. Respirou fundo, digitou apenas uma palavra como resposta, quando a mensagem de Clara veio como uma martelada na quietude da noite. Precisamos conversar. Aquilo era um ponto de interrogação gigante no meio da vida que Helena estava tão duramente tentando reconstruir, mas era também a chance de, finalmente, tentar curar uma ferida que parecia insanável. O encontro foi marcado para um café no centro, um lugar neutro, longe de qualquer lembrança. Helena chegou mais cedo, as mãos suando, o estômago revirando. Seus pensamentos corriam a milhão, ensaiando desculpas, imaginando acusações. Quando a filha entrou, o coração de Helena apertou. Clara parecia mais velha, mais madura, com os cabelos cortados e tingidos de preto, como se quisesse apagar qualquer semelhança com a mãe. Sentou-se e pediu um suco de laranja, sem tirar os olhos do copo. Por longos minutos, o silêncio pairou entre elas. A única coisa que se ouvia era o barulho das xícaras no balcão e a melodia baixa de uma música de jazz. O pai pediu para eu te entregar isso, e disse Clara, tirando um envelope do bolso e empurrando-o sobre a mesa. Helena pegou o envelope. Dentro, havia um pendrive e uma carta. A caligrafia era de Marcelo, mais trêmula. Ela leu as primeiras palavras em silêncio. Eu sabia sobre você e o André, e antes do diagnóstico, a confissão foi um baque. Ela sempre achou que tinha se saído bem em sua atuação. O mundo desabou em segundos. O diagnóstico do câncer, a farsa, o sofrimento de Marcelo, e tudo tinha um novo, doloroso e inesperado sentido. O silêncio do marido não era de resignação, era de
cansaço. Ele já tinha desistido antes mesmo de ter a desculpa do câncer. Aquelas palavras eram mais duras do que qualquer acusação. A carta não continha ódio, nem mágoa, apenas uma terrível tristeza. Marcelo não a perdoou. Ele simplesmente não tinha mais energia para odiá-la. O pendrive continha vídeos, mensagens de Marcelo para os filhos, para a formatura, casamento, desilusões amorosas, mensagens para todos os momentos importantes que ele sabia que perderia. Ele confiava a Helena a única tarefa que importava, ser uma mãe melhor para os filhos do que foi uma esposa para ele. Clara se levantou, a voz em um sussurro. Ele queria que você soubesse que não te odiava. Ele queria paz, mãe. E agora, só resta a gente. Ela se afastou e Helena ficou ali, no café lotado, com o pendrive na mão, sentindo o peso de um segredo que não era segredo e de um perdão que não existia. A carta de Marcelo era o final da história de amor deles, um ponto final doloroso e honesto que, de alguma forma, era a única maneira de começar de novo, mas a única maneira de se afogar em culpa também. E assim, a gente chega ao fim de uma história que nos mostra que a vida não é preto no branco, e que as pessoas não são apenas boas ou más. A história de Helena nos ensina que, às vezes, as escolhas mais terríveis nascem de um lugar de exaustão e desespero, e que um casamento pode morrer muito antes de um de seus membros. A traição dela, por mais imperdoável que pareça, foi também o grito de uma mulher que já não se reconhecia. Marcelo, por outro lado, nos deu a maior lição de todas, a de que o perdão não é para o outro, mas para si mesmo. Ele escolheu a paz no seu momento final, e deixou para a família o maior legado que ele poderia. Mas e você? Qual a sua opinião? Helena foi uma vilã ou uma vítima das circunstâncias? Você acha que ela merece ser perdoada pelos filhos? E o que você faria se estivesse no lugar dela? Compartilhe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa. E se você gostou de mergulhar nessa história e quer continuar refletindo sobre as complexidades da vida, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. A gente se vê na próxima.